Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Dando prosseguimento aqui ao nosso curso sobre TDAH, vamos falar um pouquinho sobre teoria cognitiva comportamental, né? Bom, o que é isso aqui, teoria cognitiva comportamental? É uma abordagem psicológica que ajuda a mudar os padrões de pensamento e comportamento, que dificultam a vida de uma pessoa com TDAH, né? Então, assim, né, eu vou tentar mudar a forma como a pessoa pensa, né? Ou seja, diferentemente aqui da medicação, que a medicação, o que ela faz? Ela trata ali os sintomas biológicos, né? A teoria cognitivo-comportamental, a gente pode chamar TCC, né? Ela ensina estratégias para lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Então, ela ensina estratégias para a pessoa com TDAH lidar com problemas de desorganização, problemas de impulsividade e dificuldades emocionais, tá? Então, como é que ela faz isso? Como é que a terapia ajuda, né? Ela ajuda a criar uma estrutura e rotina. Ou seja, você imagina uma criança que tem um acompanhamento semanal com o terapeuta, né? O que ele faz? Ele vai ensinando técnicas de organização das tarefas. Então, ele vai falar, ó, fulano, né? O que você tem que fazer hoje? Eu tenho que fazer tal e tal e tal tarefa aqui de casa. Ah, então tá bom. Então vamos começar com a primeira tarefa. Vamos dar uns 15 minutinhos para você fazer essa tarefa. Então, ele está ajudando aqui a organização aqui das tarefas, né? Ou então falar o que você tem que fazer durante essa semana. Eu tenho que fazer isso, isso, aquilo outro. Tá bom, vamos colocar aqui na linha do tempo essas tarefas, né? Vamos criar uma rotina aqui de cada dia, você anotar no seu diário o que você tem que fazer. Então, estou criando aqui uma estrutura e rotina, né? Rotina, né? Outra coisa também, né? A gente viu que as crianças TDAH, elas têm problema aqui em gerenciamento, eles são cegos em relação ao tempo, né? Deixar tudo para a última hora, né? Então, como é que a gente pode, por meio da terapia, auxiliar aqui a criança a lidar com esses problemas, né? Ah, vamos criar uma lista de tarefas, vou colocar essa lista de tarefas visível, né? Vamos criar lembretes aqui, se você usa, se a criança usa o computador, lembretes aqui do que tem que ser feito, né? Vamos usar algumas técnicas aqui para manter o foco, né? Ou seja, vamos tirar todos os distratores de perto do local de estudo e coisas assim, né? Reduzir a impulsividade, então entender quais são os gatilhos que levam às decisões impulsivas, ou seja, né, por que a criança às vezes perde o controle, né? Quais são as situações que levam ela a perder o controle? Então ensina a criança a reconhecer essas situações para tentar, assim, no momento em que elas ocorrerem, ela não perder o controle, né? Não levar uma decisão assim impulsiva, né? Então a ideia é praticar o autocontrole, né? Mais que isso ainda, a terapia ela ajuda aqui ao desenvolvimento de habilidades sociais. Ou seja, o que é isso? Entender o outro, né? Entender, melhorar o processo de comunicação. Interpretar os sinais aqui sociais. Isso essas crianças, as pessoas TDAH têm esse problema, né? E lidar com emoções difíceis, ou seja, aconteceu uma situação que deixou a criança triste, desregulada, como é que a gente vai trabalhar com essa regulação emocional, né? Então, assim, né, vamos dar um exemplo nisso, né? Olha, uma reestruturação cognitiva, ou seja, identificar o pensamento negativo e mudar o pensamento da criança. Então, exemplo, eu nunca consigo terminar nada, pensamento negativo. Como é que a gente pode mudar isso, né? Olha, que tal pensar da seguinte forma? Se eu dividir a tarefa em partes pequenas, eu consigo terminar. Está mudando a forma, eu não consigo terminar nada com uma forma positiva. Não, peraí, se eu dividir a tarefa em pedaços pequenos, eu consigo fazer. Todo mundo é mais organizado que eu. Um pensamento negativo, né? Como é que a gente transformaria isso numa terapia, né? Posso aprender estratégias para melhorar a minha organização, né? Bom, então a gente falou aqui nessa videoaula aqui curtinha, né, sobre terapia cognitivo comportamental. Evidentemente, isso aqui é um assunto gigantesco, né, que vocês podem se aprofundar isso aí, ler livros sobre o assunto, por aí afora, né? E é muito fácil falar isso na teoria, né? Na prática isso aqui é bastante complicado, né? Mudar um padrão de pensamento e comportamento é uma coisa que pode levar assim anos, né? E a terapia pode ser uma coisa assim, sei lá, pode envolver inúmeras sessões aqui ao longo dos meses, né? Bom, então esse foi o objetivo dessa videoaula e a gente continua aqui na próxima aula, tá bom? Um abração.